Deixar para ganhar é a ministração que nós temos nesta manhã. Deixar para ganhar significa deixar excessos. Confesso para vocês que na leitura do Evangelho, quando Jesus fala: ninguém que deixar teu pai, a tua mãe, a tua mulher, a tua família, deixará de ser recompensado. E a minha primeira leitura, aquela leitura jornalística que a gente faz, curiosa, eu questionava: então quer dizer que para servir a Deus eu tenho que abandonar minha família, abandonar meus desejos, abandonar amigos? Mas quando a gente lê profundamente, a gente entende que o contexto da história, e é por isso que eu usei a palavra deixar, porque a palavra deixar, no grego em que Jesus utiliza, não é deixar de abandonar, é deixar de se libertar de excessos que nos impedem de estar na presença do Senhor. Então hoje eu quero falar de excessos que fazem parte da nossa vida, que o Senhor nesta manhã está falando: deixa, porque se você deixar, haverá ganho. Deus não está fazendo troca, Ele está falando: isso que é demais na tua vida está te puxando para baixo, está trazendo impedimento, isso está te corrompendo ao passo que você não tem o tempo que é necessário comigo. Deixar para ganhar. E eu quero já compartilhar com vocês o significado. Esse significado deixar é do grego apieme. Simplesmente não é abandonar, é soltar. O Senhor nesta manhã está falando: tem coisas na tua vida que você precisa soltar. Solta para você viver dias melhores. Não é abandonar a tua família, não é abandonar a tua casa, não é abandonar o teu relacionamento, mas é não viver só para a tua casa, só para a tua família, só para o teu relacionamento. É abandonar o excesso e deixar Jesus entrar, fazer morada e trazer toda a mudança necessária. Olha que interessante, quem soltar o excesso encontra a recompensa. E Jesus fala que a recompensa que nós vamos encontrar não é lá no céu, não. Se nós soltarmos os excessos, nós vamos encontrar recompensa aqui nessa terra. Posso ouvir um amém? Quem que não é um caçador de recompensa aqui nessa manhã, meu irmão? E eu quero compartilhar com vocês outra palavra: dura. Tem gente que pensa que presidiário é aquele que está no presídio, mas o que tem de presidiário sentado nas cadeiras das igrejas? Porque o presidiário é o que vive preso todos os dias, e tem gente preso todos os dias aqui nessa igreja hoje. Tem gente preso na sua vontade, preso no tempo, preso nos desejos carnais. Tem gente preso e é presidiário. E eu coloquei essa imagem aí como fantoche, porque as pessoas dão muito valor ao diabo, ao inimigo, ao adversário, mas ele, sabendo que nós estamos na prisão dos nossos pecados, ele começa a manipular a nossa vida. Por isso que o Senhor está falando hoje: eu vou dar uma tesoura na tua mão e você vai cortar as cordas que te faz marionete do diabo. Corta, solta. Quando Jesus fala que nós temos que abandonar casa, mãe, abandonar a família, eu não fiz abandono nenhum. Está aqui, minha mãe e minha avó estão sentadas aqui nesta igreja hoje, ouvindo a palavra. Minha mãe tinha uma prisão na vida dela, que nós orávamos há muitos anos. Eu não vou dizer qual é, no dia que ela quiser vir aqui e contar esse testemunho, isso me traz muita alegria. E nós oramos durante muitos anos, até que um dia, sentado num culto como esse, o Senhor trouxe na minha vida uma inspiração para pregar sobre saia de cima do muro. Minha mãe estava presa, minha mãe estava cativa de uma condição há mais de 30 anos. E aquele dia o Espírito Santo berrou: é hora de você descer. Hoje você não é mais marionete do diabo. Eu estou te dando libertação. Solta, porque você receberá a recompensa. E foi isso que ela fez, soltou. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nessa manhã, está na hora da gente entender que Cristo não está falando de você abandonar a tua família, mas não é só a sua família.
Tem gente preso dentro da tua casa porque está preocupado em manter a casa sempre limpa. Se ele não vai, eu não vou. Se ele não faz, eu não faço. Está na hora de soltar as amarras do diabo, porque você está sendo marionete dele. Porque quando a gente está no excesso, Cristo não entra no excesso. Se a gente come demais, a gente fica doente. Se a gente dá a nossa vida demais às pessoas, a gente se torna refém dessas pessoas. Hoje, nesta manhã, o que a palavra está cobrando de nós é: solta o excesso. Está na hora de você viver liberdade. Alguém me procurou porque eu coloquei na minha conta do TikTok uma ministração breve, acho que de 1 minuto. E eu falei sobre metanoia, mudança de vida. E algumas pessoas me procuraram no particular e me fizeram algumas perguntas. Eu achei interessante, pessoas diferentes me procurando. E aí eu estava refletindo e eu falei sobre, nesse momento eu vou publicar uma outra coisa sobre caminho. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença entre caminho e direção. Tem gente que encontra o caminho, mas não encontra a direção. Tem gente que encontra Jesus, mas não encontra a verdade, não encontra a vida. Tem gente que encontrou o caminho. Por quê? Quem encontra a direção, a vida fica mais leve e os passos fazem sentido. Vocês entenderam isso? Quem encontra a direção, a vida, porque tem gente que está no caminho, mas caminha e parece que não sai do lugar. Está caminhando e não sabe para onde vai. Quem encontra o caminho, tem gente que até encontra Jesus. Olha, encontrei Jesus, eu estava lá na igreja, Comunidade Evangélica Catarina da Paz, eu encontrei Jesus, mas tem gente que não encontra direção. Jesus está falando assim: eu sou o caminho, mas ele para aí? Não, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem encontra Jesus, encontra direção para a verdade e encontra direção para a vida. Jesus é completo, irmãos. Por isso, nessa manhã, os presidiários da fé aí, arrebenta as cordas que o diabo está te segurando nessa manhã. Solta essas cordas dos excessos. Solta o excesso da tua vida. É amizade demais. É tempo para você demais. É tempo só para a família. É tempo só para o trabalho. Quantas vezes eu tenho dito isso de pai que quando vai casar o filho, ele chora mais do que a noiva, porque ele passou a vida toda omisso da família, não viu nem o filho crescer, e quando é dia do casamento ele chora: oh, meu filho cresceu, porque o tempo passa e você só dedicou a sua vida ao trabalho. Está na hora de soltar. Hoje a palavra de ordem é: solta o excesso. Posso ouvir um amém? Abra sua Bíblia, e você vai abrir mesmo, ninguém vai colocar aqui hoje não. Lucas, o Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas escreveu para os gentios, para os que não eram nem judeus e que nem conheciam Jesus. E ele, sendo médico, ele tinha cirurgicamente as palavras para atingir as pessoas. Ele era sensível às mulheres. Numa época em que as mulheres eram tratadas como objeto, ele tinha sensibilidade de colocar as mulheres no centro da discussão. Lucas, quem lê o Evangelho de Lucas e depois continua na história de Atos, porque foi ele que escreveu também, o que a gente entende? Que Lucas, ele trabalha as coisas que eram polêmica. E no capítulo 18, ele trabalha várias polêmicas. Quem achou, diga amém. Ele trabalha as viúvas. Era obrigação da sociedade cuidar das viúvas, mas a sociedade era omissa, deixava a viúva passar necessidade. Aí vai ele e fala da viúva, no capítulo 18. Depois ele fala dos publicanos e dos fariseus. Ele fala dos publicanos porque eles eram odiados, coletadores de impostos, e os fariseus, hipócritas religiosos. Ele fala das crianças. Jesus recebendo as crianças e os discípulos impedindo ele: não impede não, porque para vocês entrarem no reino do céu, vocês têm que ser que nem elas, ter desejo, mas desejo sincero. Mas eu quero me prender, irmãos, numa história que poucos dão uma atenção devida, que é a história do jovem rico. Mas aqui Lucas não fala que ele é jovem.
Outros evangelhos vão dizer que é o jovem rico. Aqui Lucas fala o homem rico, que é o Evangelho capítulo 18, a partir do versículo 18. Certo homem importante, olha isso, hein? Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, olha que interessante, irmão, Jesus é maravilhoso. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Ele diz assim: você conhece os mandamentos, não conhece? Não adulterarás, não matarás, não minta, enfim. Ele falou, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus fala, está faltando uma coisa. Amém, irmãos? Olha aqui para mim, só um minutinho. Talvez nós estamos conhecendo o mandamento, cumprindo o mandamento, mas está faltando uma coisa. E é isso que Jesus está falando, solta, porque tem que ser completo. Tem que ser completo. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste porque era muito rico. Ficou triste porque era muito rico. Então ele tinha que pegar toda aquela riqueza que ele tinha, exagerada. Jesus falou, o que você tem é demais, é exagerado, solta. O que ele fez? Não soltou. Não soltou. Ouvindo isso, ele ficou triste, versículo 23, porque era muito rico. Jesus, vendo o entristecimento dele, disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Algumas pessoas lá falaram assim, então é muito difícil ser salvo. Quem pode então entrar nesse reino? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Sabe essa pessoa que você acha que é a pessoa que nunca vai se converter? É possível para Deus. Sabe essa família bagunçada que você está encarando, essas agruras da tua vida? É possível para Deus mudar. Mas aí entra um elemento chamado Pedro. Pedrão entrou na história, irmãos. Pedro ouviu esse diálogo. E aí Pedro vai cobrar. Pedro é uma figura. Aí Pedro vai cobrar de Jesus o seguinte: espera aí, eu deixei tudo para te seguir, o que eu vou ganhar? Olha que papo doido de Pedro. Lá no versículo 28, Pedro era intempestivo. Aí ele fala, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, amém, irmãos? Hoje é culto, domingo de manhã. Tá tão gostosinho a minha casa. Vou assistir só um episódio da minha série. Os irmãos olham por mim lá na igreja. Aí tem umas mulheres ou uns homens atormentados. Vamos não? É só um dia. Mas e um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Tem gente soltando a mão de Jesus para pegar a mão do mundo. Da série, da fama, do dinheiro. E ele fala para Pedro, você não está errado não. Se você largou a tua casa, se você largou a tua família, a tua mulher, olha que Jesus foi cirúrgico aqui. Se você largou seu irmão, seus irmãos, seu pai, filho por causa do reino,
deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura você receberá vida eterna. Mas tudo bem, se você quer a vida passageira, que a escolha é tua. Mas nessa manhã o Senhor está falando, solte esta vida passageira. Não se amolde aos padrões desse mundo. Não troque Jesus por um prato de lentilha. Não queira a primogenitura de outra pessoa, querendo trocar por um pratinho, por um almoço, por um momento de prazer, por um episódio, por uma temporada. Eu quero tratar algumas coisas aqui, irmãos, muito importantes, muito significativas. A primeira coisa é que quando aquele homem rico vem até a presença do Senhor, ele vem com uma intenção interessante. Ele vem questionar Jesus dizendo assim, olha, bom mestre, Jesus já entendendo que ele queria dele não apenas o ensino, ele não queria que Jesus fosse mestre dele, e ele vai e sem nenhuma intimidade chama Jesus de bom. Mas Jesus, conhecendo a intenção daquele coração, ele fala, peraí, você não sabe quem eu sou? Por que você me chama de bom? Quem merece receber da tua boca que é bom é só Deus. Então a ele, Jesus naquele momento fala, está na hora de você desviar qualquer tipo de adoração, para que você adore verdadeiramente o Pai. E aí ele fala, o que eu faço? Interessante que no diálogo, logo no início do diálogo, ele fala assim, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. E aí ele diz, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele tinha uma intenção de entender como que ele poderia viver a vida eterna. E aí Jesus falou, bom, o conhecimento que te leva à vida eterna já está escrito, você conhece, são os mandamentos, siga os mandamentos. Você não deve matar, não deve adulterar, honra teu pai e tua mãe. E ele começou a pensar, desde a minha adolescência, tudo isso eu tenho realizado. Eu sou um bom religioso, eu estou obedecendo meu pai, eu estou obedecendo a minha mãe, eu não adultero, eu não mato, tenho aí uma vida consagrada. Mas Jesus fala, está faltando uma coisa. Quem sabe o Espírito Santo está batendo no teu coração, e é aquilo lá, hein? Que você colocou ali debaixo do tapete que ninguém está vendo. E aquela portinha que tem aquela fresta, que só você de vez em quando você vai lá, abre e fala, não vou mexer nisso. Falta ali uma coisa. E Jesus foi exatamente no alvo. O que faltava era aquilo que ele tinha de mais. Amém, irmãos? O que é demais na tua vida, que torna Deus de menos, é o que o Senhor está falando nessa manhã. Solta. A maior desculpa que eu tenho recebido dentro da igreja é não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu trabalho, não tenho tempo porque eu tenho família, eu não tenho tempo porque eu estou desempregado, não tenho, é um paradoxo. Quando não está empregado é porque está desempregado, não tem tempo. Mas quando está empregado, não tem tempo porque está empregado. Eu não tenho tempo porque eu tenho filho, eu tenho tempo porque eu estou casado, eu não tenho tempo porque eu tenho carro, eu não tenho tempo. Mas isso que está tomando o teu tempo é que Jesus está falando, solta. É isso que está tomando o teu tempo, que Jesus está falando, solta. Quando é demais e Jesus não está, solta. É isso que o Senhor está falando nessa manhã. Mas eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso cuidar da minha família, é verdade. Mas a Bíblia fala que aquele que solta o que é demais terá recompensa aqui, não é amanhã. Se eu soltei para louvar, se eu soltei para seguir, se eu soltei para ir na companhia dele, a minha recompensa é: eu e a minha casa estaremos sob o cuidado do Senhor e serviremos ao Senhor. Solta. Se a riqueza é muito e você vive para ela, se ela te consome, se você não vive sem ela, solta. Solta, não abandona não. Não abandona não. Eu retornei para minha casa uma certa vez. Quem conhece essa história mais ou menos é a Nenê, porque quando eu frequentava o Jardim Cirino, numa igreja ali,
E eu vinha do Jardim Santo Antônio até o Jardim Cirino a pé. Nunca faltei em culto nenhum porque era longe da minha casa. E aí eu cheguei um dia, muito interessante, eu tive que soltar a vergonha de servir ao Senhor. Porque quando eu saía da minha casa, eu pegava uma sacolinha verde e colocava a Bíblia dentro para ninguém ver que eu era crente. Porque na época que eu estou lá, uns 30 anos atrás, para você mostrar que era crente mesmo, você tinha que ir com a Bíblia debaixo do sovaco ali, ó. Aí os irmãos falavam, lá vai um crente ali, ó, é crente. Era assim, cadê a Bíblia? Quando a gente ia para a igreja, a gente botava a Bíblia aqui, ó. Eu morria de vergonha. E como eu fazia um trajeto caminhando, e aí a sacolinha tinha que ser verde, porque verde não dava para ver o que estava dentro. Aí chegamos num culto, foi lindo o culto, e eu lembro de uma canção que eu cantei ali assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. E o culto foi uma bênção. Deus derramou ali uma palavra dizendo compromisso, amor, mudança. E eu, glória a Deus, e a sacolinha aqui, ó, para quando terminasse o culto, botasse a sacolinha e ia esconder. Aí terminado assim o momento do louvor, o pastor trouxe uma palavra, e o líder dos jovens, o Donizete, era meu líder dos jovens. Donizete foi pastor de muitos irmãos aqui. Ele pediu a palavra: pastor, eu tenho um recado para a igreja. Eu falei: oh glória, agora é chave de ouro, Deus vai mandar, é bênção, eu só recebo. Eu falei: é comigo. Aí ele falou assim: tem um jovem aqui. Eu já comecei, tem um jovem aqui, Deus tem um recado para ele. Eu falei: oh Deus, a minha caminhada valeu a pena, agora é só vitória. Eu vou estar na plateia, não, eu vou estar no palco e os irmãos na plateia. Que o Senhor manda dizer para ele: aquele que me nega diante dos homens, eu vou negar diante de Deus, diante dos anjos. Eu falei: não é comigo não. O Senhor está falando para você: solta a vergonha, porque eu sei que você é hipócrita. Eu falei: quem contou para esse irmão que eu carrego a Bíblia na sacolinha? Jesus naquela noite estava falando para mim: falta uma coisa em você. Jesus nessa manhã está falando para você: falta uma coisa. Naquele dia, o que faltava em mim era colocar por terra a vergonha que eu tinha do Evangelho. Porque o meu líder naquela noite, ousado como ele foi, o Senhor falou, né? Porque eu também comecei que nem o jovem rico. Eu venho para o culto, eu sou ministro de louvor, eu sinto arrupio, como diz a minha avó, me arrupeio todo, eu louvo, eu engrandeço. Mas o Senhor falou: falta ali uma coisa. Abandona a vergonha, porque quem se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante dos anjos e diante de Deus. Irmãos, aquilo veio com uma flecha no meu coração, aquilo veio para me transformar, e é justamente isso que Jesus está fazendo nesta manhã, como ele fez com aquele homem. Mas aquele homem não quis abandonar, porque ele era muito rico, ele tinha dinheiro demais. Como que eu vou viver sem dinheiro? Peraí, o Senhor está falando que nessa terra, quem solta a mão daquilo que é exagerado, haverá recompensa para você quando você se soltar. Porque quando eu me dei fé, eu percebi que eu estava sendo um hipócrita, e aquilo que eu precisava viver, eu não estava vivendo. Por quê? Porque eu estava de mãos dadas com a mentira. E o Senhor falou para mim: falta ali uma coisa, abandona a mentira. Eu quero também dizer que aí Pedro, ouvindo esse diálogo, porque aquele homem, ele não quis abandonar o seu dinheiro, porque o Senhor fez um desafio para ele. O Senhor falou para ele: além de você vender tudo que você tem, você vai doar para os pobres. Ele não quis. Até hoje ouve-se falar dele, mas não sabe o que aconteceu com ele. Ele escolheu a riqueza. Aí Pedro faz uma comparação: mas eu não, Senhor, eu abandonei tudo. O Senhor falou: farei de você pescador de homem. Eu abandonei meu trabalho, eu abandonei a minha vida. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você já é recompensado nessa vida, e haverá outra recompensa maior, que é a vida eterna para você.
E é sobre essa recompensa que eu quero conversar com você nessa manhã. Porque tem gente pensando que a recompensa é material apenas. Sim, o Senhor pode nos prosperar. Mas eu vou falar uma coisa, irmãos. Hoje eu tenho uma recompensa de uma família fabulosa que está na presença do Senhor comigo. Às vezes eu estou dentro da minha casa, eu falo: Rômulo, pega o violão, nós vamos sentar aqui na sala, no teu quarto, e nós vamos louvar ao Senhor. Meu irmão, é uma presença que preenche a minha casa. E às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu quero estar em todo lugar, menos dentro da minha casa. Eu não tenho paz dentro da minha casa. O Senhor me deu uma recompensa de dentro da minha casa eu ver o meu filho pegar um instrumento e com a nossa voz, ele e a minha esposa louvamos ao Senhor. Eu larguei a mão da mentira para segurar a mão do Senhor, e eu tenho vivido a recompensa aqui nessa terra. Quando o Rômulo entrou no 6º ano da escola dele, eu estava como coordenador pedagógico de uma escola estadual, e eu e Fernanda colocamos muita coisa no lápis e falamos: o Rômulo não vai, nós não temos condições de pagar o ensino fundamental 2 para o Rômulo. E aí eu falei: bom, então eu posso pensar numa estratégia aí de dobrar o meu período para eu ter um outro salário. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa escola particular. No ano que o Rômulo concluiu o 5º ano do Fundamental 1, que ele precisava ir para uma escola, que a gente estava pensando em focar num estudo direcionado, que tinha cursos específicos, uma escola que tinha uma mentalidade específica. Daquele ano que o Rômulo concluiu, foi o ano que Deus abriu a porta. Eu entrei numa escola particular e o Rômulo estudou do 6º ano até a 3ª série. A porta que Deus abriu para a minha vida, abençoou a vida do meu filho. O que eu estou falando, irmãos, é do cuidado de Deus. Porque eu realmente, e não estou falando isso para me engrandecer não, eu tenho soltado de muita coisa que na minha vida poderia ser excesso. Quando Deus olhou para mim e falou: está na hora de fechar a porta, eu com 10 anos de escola particular, olha isso, hein? Eu com 10 anos de escola particular, o Rômulo terminou o ensino médio, e aí os irmãos começaram a falar: pastor, o senhor não está aqui nas quinta-feiras, na TBP, a gente sente falta. E aí os irmãos compartilhavam: poxa, aconteceu tal coisa na TBP, pastor, olha, eu queria te contar. Aí Deus falou: Jonas, a porta está na hora de fechar. Mas Senhor, tem 10 anos de escola, o pessoal gosta do meu trabalho. Porta vai fechar, porque a porta que eu abro, eu também fecho. Tive que pedir as contas. O Rômulo ingressou na faculdade, nós pagamos pela faculdade. Perdi a conta lá. Fui convidado para ir fazer parte de uma gestão. E até hoje. Além disso, nesse processo, quando eu saí da escola particular, foi quando Deus me deu meu apartamento, a quitação do carro e ainda pagar a escola do Rômulo. Meu irmão, se eu falar para você, não sei como, mas Deus está provendo na minha vida. É sobrenatural. A conta não fecha, mas o sobrenatural é aquilo que eu vivo. Quando Deus fechou essa porta, que eu fiquei realmente receoso, houve um rebuliço no meu pagamento, que depois de alguns meses cai um valor na minha conta, o valor foi o suficiente para quitar meu carro. Na hora que eu quito o carro é o momento que eu estou fazendo a matrícula do Rômulo. Isso é sobrenatural. O que eu estou falando? Eu não me arrependo de abrir mão das coisas que são excesso para servir o meu Senhor. Eu não abro mão e fico em cólicas. Eu fico em desespero quando eu vejo as pessoas se dedicando muito a questões terrenas, apego terreno. E olha, irmãos, de verdade, existe uma necessidade urgente. Deus quer mudança. Solte daquilo que é excesso na tua vida. O Senhor não quer que você abandone a tua família. O Senhor não quer que você abandone a tua casa. O Senhor não quer que você abandone os teus filhos. Esse negócio de agora eu vou viver só para o Senhor dentro da igreja, isso é abandono. Mas quando você solta o que é demais, aí sim você permite que o Senhor entre na tua vida. Amém, igreja? Eu quero falar das bênçãos que você receberá, assim como eu, as bênçãos do presente, do agora. Primeiro,
Família espiritual. Quem abre mão das amizades do mundo recebe uma família espiritual. Você entra no corpo de Cristo. Quantas vezes você coloca o pé dentro da igreja, alguém vem te dar aquele abraço que muitas vezes dentro da tua casa você não recebe. Muitas vezes você entra dentro da tua igreja, dentro da tua comunidade, você vê alguém olhando no teu olho falando a paz do Senhor para você. A primeira recompensa para aqueles que soltam a mão daquilo que é exagero é encontrar nessa terra uma comunidade de fé. Os irmãos que estão reunidos nessa manhã têm um único propósito: expressar a sua fé, a sua adoração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós nos reunimos como congregação, nós nos reunimos como irmãos de fé. Então a primeira bênção é receber uma família espiritual. Ô irmão, eu não sei o que estava acontecendo, quantas vezes isso aconteceu comigo. Meu irmão, essa madrugada, Deus me tirou o sono, me pus de joelho para orar por você. Meu irmão, eu tenho uma palavra para você. O Senhor nesta manhã está dizendo: levanta a tua cabeça, eu estou contigo todos os dias. A comunidade de fé se reúne como o dia de hoje para ouvir um alerta de Deus. Solta aquilo que é demais. A família espiritual. Quantos gostariam de estar ocupando o lugar que você está? Meu irmão, nunca é demais dizer isso. Hoje, vou até arriscar dizer, tem gente que está entrando aí da igreja e saindo vazia, porque existe a igreja que fala de dinheiro, fala de diabo, mas não fala de Deus. Graças a Deus, nós encontramos uma família de fé. Olha para o teu irmão e fala: eu oro por você. Olha aí para o teu irmão. Viu, Cauã? Eu oro por você. Se você não ora, não vai mentir. Então você vai falar assim: eu vou orar por você. Amém? Segunda coisa que a gente ganha quando a gente larga o que é demais, a gente ganha propósito. Tem gente que entra na igreja e não tem sentido, a vida não faz sentido, não conhece Deus, não sabe para que vive nesse mundo. Qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é conhecer o meu Criador. O meu propósito é buscar o meu Deus. E a todos aqueles a quem eu amo também ser impactados, porque o Deus que eu conheço mudará a história da minha casa, da minha família. Ele vai fazer algo novo. Então o segundo benefício de você abrir mão do que é demais é encontrar um propósito na tua vida. Pastor, você não tem ideia como era a minha vida. Eu era um devasso lá fora. Eu era uma pessoa extremamente voltada para os meus prazeres, mas eu encontrei Jesus. Eu encontrei propósito, eu encontrei significado. As palavras que saem da minha boca não são à toa, elas saem para glorificar e exaltar aquele que era, que é e que há de vir. A minha família era desprezada, porque eu vivia para a droga, para a prostituição, eu vivia para a bebida, mas eu encontrei propósito de Jesus. Eu e minha casa hoje estamos na presença dEle. Propósito, irmãos. Quem encontra Jesus, encontra um propósito. Encontra um propósito. Às vezes a gente vê uma coisa que é fabulosa no meio cristão. Alguém que teve um deslize, cometeu algo que chateou alguém. Esse irmão, conhecendo o propósito, ele chega: Vinícius, me desculpa, me perdoe, eu não queria te deixar triste. Coloca aquela vergonha que o mundo fala, porque é vergonhoso. A gente vê o mundo falando: eu não perdoo, não, quem tem que perdoar é Deus. E aí vem a palavra e fala: não, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Encontrar propósito é saber que assim como Ele me perdoa, eu também sou capaz de perdoar aquele que eu tenho ferido. E se eu não sou capaz, Ele habitando em mim, depois que eu encontrei o propósito, eu tenho capacidade de liberar perdão. Terceiro, proteção divina. Aquele que habita. Aquele que... O que significa habitação? Morada. Quem está? Quem habita? Quem está na presença dele. Aquele que habita descansa à sombra do Onipotente. Terceira recompensa. Agora, não é depois não. O Senhor está te protegendo agora. Você não sabe os laços de morte que se levantam toda manhã contra a tua vida.
A espreita da nossa caminhada de fé está lá, o diabo, está as intenções, estão os enviados, porque não são poucos, não sei se é só na minha vida, mas aquele ditado, quando o diabo não vem, ele manda o secretário, às vezes ele manda até 3, 4. Às vezes o povo fala assim, nós temos que matar um leão por dia. Eu falo, meu Deus, alguém deixou o leão dele solto, que eu estou matando mais que o meu. Porque é verdade, é uma luta. Eu quero falar de uma experiência que George, se ele me permite, foi uma das pessoas que eu mais admirei o ano passado, foi George. Nós fomos até a casa daquele casal e a gente percebeu, os irmãos estavam abalados, o George estava endurecido, o coração duro, por uma situação, e nós conversamos, ele foi, nossa meu irmão, você foi uma pessoa tão sábia, você me ensinou tanto aquele dia. Ele falou, estou triste, pastor, por causa dessa situação assim, dessa pessoa. E aí, num dia de culto dentro da casa dele, ele vai e pede perdão para essa pessoa diante dos irmãos. O George encontrou um propósito na vida dele, ele não quer abrir mão desse propósito. Ele desfez o embaraço de dentro da casa dele por liberar perdão num dia de culto. O Senhor estava ali, ele estava adorando, e mais do que isso, ele não trouxe só o alívio para o coração dele, mas ele trouxe também sossego para dentro da casa dele. E eu guardo isso no meu coração, que coisa linda, meu irmão. Você foi uma das pessoas que no ano passado me ensinou, porque propósito, a gente não ouve, a gente vive propósito. E eu quero dizer nesta manhã, que a família do George está sob a proteção de Deus, porque ele não perdeu o propósito. Quando eu vejo esse casal ali, um do lado do outro, ouvindo a palavra do Senhor, louvando a Deus, e a gente viu que Deus tirou esses amados de um laço, porque eles estão protegidos. É o que diz a palavra, Deus está no controle de todas as coisas. A maior herança que nós vamos receber neste presente é estar guardado e protegido. Amém, igreja? Pastor, e qual que é as recompensas futuras? Jesus disse, vida eterna. Você vai encontrar propósito e você vai viver eternamente nesse propósito. Deus será eterno para você. Será você e Deus, Deus e você eternamente. É um laço inquebrável, inseparável, ininterrupto. Essa é a nossa esperança. E eu termino essa ministração dizendo que futuramente também nós vamos juntar tesouros lá. Porque a Bíblia fala que você não está trabalhando em vão no Senhor. Haverá galardão, haverá autoridade, porque o que eu estou acumulando aqui é perecível, mas o meu tesouro no céu é incorruptível. Ninguém rouba, a traça não come, o ferrugem não destrói, porque eu estou acumulando no céu. É isso que a palavra está dizendo. Eu quero terminar essa ministração fazendo um desafio. Vença os perigos do apego e do egoísmo. Vença. Solta nessa manhã. Solta nessa manhã. Solta aquilo que é demais. Solta.